nós abrimos as portas da Federação Espírita do Estado de Alagoas para apresentar a vocês a reforma que vocês ajudaram a realizar. Boa noite. Oi, tudo bom, Jade? Tudo bom, Meire, e você? Tudo na paz, graças a Deus, né? E boa noite a esses queridos amigos que acompanham o nosso cafezinho com Bezerra. E aí, será que eles já estão com aquele bolinho de maçapuba? Eu espero que sim, com a macaxeira ou cuscuz e, claro, o cafezinho aqui, prontos para acompanhar conosco esse Café com Bezerra, o penúltimo do ano, diga-se de passagem. A gente já vai se despedindo de 2022 no clima, se preparando para 2023, que vai ser um ano incrível, né, Meire? Incrível, vai ser incrível. Preparem-se que 2023 será incrível. Até porque, lembra, Jade? Janeiro é aniversário da federação, né? Então, exatamente. Mágica incrível. A gente já começa o ano assim. Pois é. E aí, para vocês que estão chegando agora, pela primeira vez no nosso Café com Bezerra, sintam-se muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é aquele momentinho que nós temos aqui quinzenal, em que nos encontramos por uma horinha virtualmente para conversar sobre unificação. Então, vocês já imaginam que estão todos aqui chegando na cozinha da Federação Espírita do Estado de Alagoas. A gente está recebendo vocês com muita alegria, com um cafezinho, para conversar a partir das temáticas trazidas aqui no nosso OCE, Orientação ao Centro Espírita, sob a condução de Bezerra, que nos convida à união, ao trabalho incessante e à unificação. Não é pois mesmo? é, né? E a Jade falou agora na cozinha da federação, né? E acabou de passar aquele videozinho da nossa reforma, né, gente? Tá tão bonitinha a nossa federação, gente. Tá ficando tão... A cozinha vai caber todo mundo, né, Meire? Todo mundo tá ficando, ó, um picalzinho. Tá ficando, mas todo mundo um cafezinho bem gostoso ali, né? Bom, mas vamos ao que realmente interessa, né? Gente, vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Orientação ao Centro Espírita. Esse livro, assim, ele é um livro de orientação que é uma construção coletiva. Todo o movimento espírita brasileiro contribuiu para esse livro que nos dá o suporte, que faz com que nós possamos caminhar mais seguros com os trabalhos dentro das nossas casas espíritas. É um trabalho de união, um trabalho de mãos amigas, aonde todas as federativas ali participaram, contribuíram, levaram as contribuições oriundas justamente das dificuldades que cada uma percebia
dentro do seu estado, e o resultado, depois de toda uma reorganização, é esse documento maravilhoso, que, inclusive, dentro desse documento, tem também que fala sobre cada área, e cada área tem o seu manual de orientação. Então, assim, se você não tem orientação ao Centro Espírita, o OCE, adquira. E veja a área que o seu coração abraçou para o trabalho, e veja também o manual, debruce, se aperfeiçoe, porque trabalhar na seara do Cristo, a gente precisa saber o que está fazendo. Né? Boa vontade é excepcional, mas a gente tem que saber também. Exatamente. E se tiver dúvidas, é só procurar aqui na nossa lista de reprodução o programa Café com Bezerra, que falava especificamente sobre aquela área, porque ao longo de 2022 nós recebemos aqui trabalhadoras e trabalhadores que compartilharam um pouco da experiência em cada uma das áreas funcionais do Centro Espírita e que trouxeram algumas orientações aqui, esclarecimentos para nós. Então, é só ir ali acessar o nosso canal FEAL TV, fica a dica, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificação quando surgir outro programa, quando for iniciado outro programa, para poder acompanhar. E só compartilhando com todos, né? Recentemente nós recebemos uma mensagem de dirigente da Casa Espírita, dizia bem assim: Mary, eu amei o episódio onde foi falado sobre as palestras públicas, e estamos reunindo os trabalhadores para passar esse episódio do Café com Bezerra com todos, para provocar um momento também de conversa, de uma roda de conversa sobre os trabalhos, uma reflexão sobre como nós estamos atuando, as orientações que são fornecidas pelo OSCE, o que os expositores não, os convidados estão ali falando, que no caso foi o Fernando e a Ari, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com esse feedback, né? Porque são documentos, na verdade, cada episódio é um documento que vale muito a pena a gente se debruçar e se aprimorar. Isso mesmo, isso mesmo. Então, para a nossa noite de hoje, nós vamos ter alguém aqui muito especial. No último Café com Bezerra, a gente já teve um pouco, já deu um spoiler, não foi, Mary? Um spoiler, já deu um spoiler. Um spoiler, porque nós estivemos com um deles, com o irmão. E agora vem o outro irmão. Agora vem o outro irmão. Pode ficar entre eu e vocês, viu, gente? Olha, foi uma confusão esses irmãos, viu, gente? A divulgação saiu com o irmão errado, trocado, anula a divulgação, coloca para cá, olha, foi muito bom, né? Porque a nossa vontade era ter os dois juntos. Imagina, no próximo não é Meire. Já vamos pensar aqui essa ideia. Registrada. Vamos então, registrada. Isso. Convidar o nosso querido Carlos Campetti, coordenador nacional da área de estudos espíritas da FEB e escritor espírita, que vai compartilhar conosco aqui a sua experiência e seus conhecimentos sobre a área de estudos. Bem-vindo, Carlos. Tá fechado o áudio, tá fechado, Carlos. Eu fechei isso. Desculpa. Muito obrigado, Jade, uma satisfação imensa estar com vocês. Muito obrigado, Meire, pelo convite. E a nossa saudação fraterna a você que está acompanhando este momento em que nós vamos tratar aqui desses documentos orientadores que são muito importantes para o movimento espírita, né, brasileiro. Perfeito. E a gente já apresentar aqui, né, esse trabalho fantástico que Carlos Campetti construiu com a Vera Campetti, sua esposa, né? Trabalho mediúnico, desafios e possibilidades, editado pela Federação Espírita Brasileira. Sim, eu praticamente já li esse documento todinho aqui, agora vou me debruçar para estudar mais aprofundadamente, porque não basta ler, tem que se debruçar e estudar. Muito bom, gente. Aí fica aí a dica de leitura também desse trabalho fantástico, essa construção da dupla Campetti, marido e mulher, Carlos e Vera. Parabéns, viu, Carlos? Isso aqui é muito bom, esse material. Esse foi fruto da experiência. Nós quisemos colocar no livro, não é? Além da teoria que é maravilhosa, que a gente já encontra no livro dos médiuns, né? E as obras subsidiárias que trazem aí os aportes fundamentais do trabalho mediúnico. Nós quisemos apresentar a prática e os desafios dos grupos, desde o mais pequenino grupo
até aqueles grupos maiores, né, que tratam da mediunidade. E levamos cerca de 10 anos juntando experiências para poder, não é, entregar o livro. Maravilha. Fica a dica, então. Separem papel e caneta ou bloco de notas do celular, porque muitas outras virão ao longo desse programa. Com certeza. Vamos, então, gente, ouvir o que é que o nosso querido Bezerra tem a nos alertar para a noite de hoje, para que a gente possa dar início, de fato, à nossa conversa. Vamos ouvir a mensagenzinha aqui de Bezerra. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. Encontramo-nos diante da mensagem libertadora de Jesus, convidados a espalhá-la por sobre a terra. Cristianizar o mundo através do conhecimento e do amor é o impositivo da Era Nova. Não aguardemos, porém, compensações e prêmios que não merecemos. Por enquanto, estamos na lide da Boa Nova, repetindo experiências nas quais malogramos. Equipados, porém, com os instrumentos da razão, dispomos de recursos hábeis para o êxito que nos foram legados pela codificação espírita. Muitas vezes intentamos no passado servir a Jesus e despertamos em aflições dolorosas depois da vilegiatura carnal, quando nos demos conta dos erros lamentáveis por onde trilhamos. Agora, não nos é mais permitido a oportunidade de malbaratar a essência luminosa, porque estamos conscientizados de que o nosso é o ministério do sacrifício, assinalado pela doação total de nossas existências. Se recordamos Jesus, vemos que todo ele é uma revolução, e que não houve lugar para sua presença na terra, tampouco para sua mensagem nos corações das nações e dos povos. O farisaísmo, a intriga sórdida, a impiedade das massas não o pouparam. Não obstante, ele permaneceu afável e gentil, amoroso e nobre, fiel ao compromisso que o Pai lhe havia conferido. A cruz pertenceu-lhe por legado do ministério e abraçou-a retornando ao seio da divindade de onde viera, dizendo-nos que, por enquanto, no mundo somente teremos aflições. E depois, filhos queridos, emanados ao Evangelho de Jesus, criticados, mas não perseguidores de ninguém, incompreendidos, porém fraternos e joviais, porque todos somos filhos de Deus, e aquele que momentaneamente se transforma em inimigo nosso, permanece como irmão carente de luz, de entendimento e de afetividade. Nós, os vossos amigos espirituais, estamos convosco e com todos, porquanto a divergência de opiniões e as posturas negativas não nos afastam da necessidade de ajudar e ajudar sempre, qual tem feito conosco o Senhor nestes milênios do progresso de evolução. Avançai cada vez mais devotados, vencendo passo a passo as distâncias que vos separam de outros corações, porém, vencendo-vos a vós próprios, para que se instale definitivamente no país dos vossos sentimentos o reino de Deus, rico de hosanas, nos quais vos plenificareis em comunhão com aquele que permanece como o caminho da verdade e da vida. Deus nos abençoe, meus filhos, e que Jesus permaneça conosco, guiando-nos hoje, amanhã e sempre. São os votos do servidor humílimo e paternal. E assim, meus queridos amigos, queridos irmãos, nas vibrações amorosas que a mensagem proporciona aos nossos corações e consciências, que possamos pensar naquele que é o amigo de todos os momentos, o amorável Jesus de Nazaré, e que possamos nos colocar diante dele, do seu olhar misericordioso, e nesse instante, que possamos a ele assim dizer: amigo Jesus, sob as bênçãos do teu amor, reunidos estamos, amigo Jesus, para mais uma noite desse programa que tanto tem alimentado nossas consciências, que tem enternecido os nossos sentimentos. Agradecidos estamos por essa noite em particular. Agradecidos estamos, Senhor, por estar recebendo o nosso querido Carlos. Pedimos a Ti, Mestre amado, que possa inspirá-lo no seu amor,
para que ele possa contribuir com os seus estudos, com os seus trabalhos, para que todos nós, trabalhadores dos dois planos da vida, Senhor, possamos nos fortalecer, possamos seguir com mais decisão, com mais coragem. Pedimos ainda, amado Jesus, que possa abençoar a todos os corações, não só desses que aqui nos acompanham, mas abençoe esses corações em tumulto, Senhor, promovendo-lhe a paz, a calma, a serenidade. E que todos nós, Senhor, sob as bênçãos e o império do teu amor, possamos verdadeiramente contribuir com Ismael, nesses dias abençoados que vivencia a nossa nação. Fica conosco, Jesus querido, e que a tua paz permaneça em cada um de nós, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Então, gente, dando continuidade ao nosso estudo, hoje continuaremos tratando da segunda parte do OCE, que fala sobre as áreas funcionais e as atividades no Centro Espírita. Mais especificamente, falaremos sobre o capítulo 7, que trata da área de estudos do Espiritismo. Então, fiquem bem atentos para a nossa conversa de hoje. Isso mesmo, né? Então, vamos aproveitar que o Carlos está aqui, nós vamos assim, ó, se prepara, meu amigo, se prepara que hoje tem perguntas maravilhosas, né? Carlos, nós gostaríamos que você conversasse um pouquinho conosco o que caracteriza o estudo espírita e qual a importância desse estudo ser desenvolvido nas instituições espíritas. Está fechado. Acho que o áudio está fechado, o áudio. Eu fecho nos intervalos, porque eu estou na casa aqui com netinhas, e elas estavam brincando, né, e faz ruído, aí eu fecho o microfone, depois esqueço de abrir. Mas a gente começava a dizer que o que caracteriza o estudo espírita é aquilo que Allan Kardec nos coloca na introdução do Livro dos Espíritos. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, a proposta é que a Casa Espírita ofereça estudos contínuos do Espiritismo para os seus frequentadores. E houve um tempo, nós levamos, inclusive, um bom tempo para entender a proposta de Kardec, quando ele deixou registrado no projeto 1868 a necessidade de um estudo regular do Espiritismo, com o objetivo de formar espíritas esclarecidos e uma grande quantidade de médiuns, como ele ali coloca. Então, o estudo para todos os espíritas e, muito especialmente para aqueles que vão lidar com a mediunidade. Era a proposta do codificador. Nós levamos muito tempo para conseguir entender, porque nós constituímos os centros espíritas no Brasil a partir da divulgação das obras de Allan Kardec, que foram traduzidas para o português. Inicialmente eram impressas lá em Portugal e vinham de navio para o Brasil. Só mais tarde, não é que a FEB, ali no início, né, do século XX, vai instalar no Rio de Janeiro aquilo que ficou conhecido como a Cidade do Livro. Com a gráfica, não é, a impressão dos livros no Brasil foi uma verdadeira revolução naquela época. E então nós passamos a ter a oportunidade de ler não apenas os livros vindos de fora, como também com o trabalho de um primeiro momento, e principalmente, né, caracterizando bem o nosso movimento espírita, o trabalho de Francisco Cândido Xavier, que teve na FEB o apoio para a publicação das obras que ele foi recebendo, do trabalho sério orientado por Emmanuel. Então, num primeiro momento, nós adultos resistíamos, não é? Eu não estava encarnado à época, estava sim, lá no começo eu estava encarnado já no Brasil, fazendo parte do movimento espírita, não é, lutando com as dificuldades que a gente enfrentava naquela época, mas como adultos nós resistimos. Então a espiritualidade, muito sábia, utilizou uma estratégia para a implantação do primeiro estudo sistematizado ou sistemático do espiritismo no nosso país e no mundo, através da evangelização espírita infanto-juvenil. Já em 1919, a Federação Espírita Brasileira realizava o estudo com as crianças e com os jovens.
Então, foi o primeiro curso que foi aprovado, o primeiro estudo que foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional em 1977, a Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Depois, em 78, foi transformada em campanha permanente. E foi só em 1983, os ensaios também já começaram a acontecer nos anos 70, não é? lá pelo sul do Brasil, mas foi em 1983, então, que foi lançada a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita. E os adultos já um pouco mais amadurecidos, nós fomos passando por muitas experiências, inclusive fomos acusados, com uma certa razão, de escolarizar o movimento espírita, porque nós trazíamos as experiências da academia, lógico, para estudar o espiritismo, mas fomos amadurecendo e nós fomos entendendo melhor a proposta de Kardec, e nós podemos dizer hoje com toda segurança que com a área de estudo do espiritismo, que foi aprovada pelo CFN em 2014, 2015 realizou seu primeiro encontro em Belo Horizonte, justamente para reunir as experiências que o movimento espírita estava fazendo no campo do estudo do espiritismo, elaborou, então, o documento Orientação à Área de Estudo do Espiritismo e outros documentos de estudo que já vinham sendo desenvolvidos como o estudo sistematizado da doutrina espírita, e aí também tivemos depois, mais tarde, uma redução do ESD e o surgimento do EAD, o estudo aprofundado do espiritismo, o estudo da mediunidade, que já vinha também, inicialmente com o COEM, primeiro estudo que foi espalhado pelo país, e nós chegamos, então, finalmente, na entrada da nova era, da era da regeneração, com o auge das metodologias, com o Evangelho Redivivo, programa lançado pela Federação Espírita Brasileira, e que é fruto do amadurecimento do movimento espírita. E agora, então, a metodologia aplicada no Evangelho Redivivo começa, que é fruto de todo o trabalho, de toda a experiência acumulada, começa a fazer ação reversa, influenciando os outros estudos na casa espírita. E a gente costuma dizer, então, caracterizando o estudo e dizendo da sua importância, que quando a pessoa chega na casa espírita, que é pequena às vezes, não tem pessoas para propriamente ter vários estudos. Então, às vezes, só tem gente para fazer um ESD de cada vez. Às vezes, só dá para estudar uma obra de Allan Kardec. Ah, mas a gente não tem como ter uma área, não tem problema. Nós só temos uns 2 trabalhadores, por enquanto, porque é dos frequentadores do estudo que vão sair outros trabalhadores. Começou assim, a evangelização espírita infanto-juvenil fazia cursos de preparação de evangelizadores. E a Cecília dizia, a gente precisa ficar repetindo os cursos, porque os trabalhadores vão embora, lógico que iam embora. Os presidentes viam que aquelas pessoas estavam preparadas e atraíam as pessoas e passavam outros trabalhos para elas. Então, tinha que ficar formando. Quando veio o ESD deu uma aliviada na evangelização, porque o ESD começou a identificar nos seus frequentadores trabalhadores para o movimento espírita também. Então, qual é a importância da casa espírita desenvolver essa atividade? É ajudar a pessoa a entender a proposta espírita, mas também identificar novos potenciais trabalhadores e dar condições de que se integrem na tarefa e se tornem cooperadores do movimento espírita. Perfeito. Ô, Carlos, a questão do estudo na casa espírita, quando eu cheguei ao movimento espírita, a gente via muitas histórias, né? Mas parece que foi a ferro e fogo que entrou realmente nas instituições, né? Uma vez a Sônia Arruda, que na oportunidade dela estava à frente dos estudos, ela fez um seminário aqui, ela comentou que num desses seminários chegou uma pessoa para ela e disse assim, olha, Sônia, eu não estou entendendo uma coisa, você fez esse seminário, nós gostamos do seminário, colocamos o ESD e o dirigente fechou o estudo. Olha, mas como o dirigente fechou o estudo? Por que você diz isso? Porque ele está aqui na federação estudando. Ele estava estudando na federação, mas fechou o estudo na casa. Quando foi questionado, ele disse o seguinte, ninguém vai saber mais do que eu. Ah, pois é. A mentalidade. Eu parei assim, como assim? Isso.
Então, foi uma luta, não é? Por causa daquela história do meu centro, o centro é meu, não é? Inclusive, está na minha casa, é no meu quintal. A pessoa fazia questão de manter o seu, né, o domínio. Então, isso tudo vai acabando, porque o Espiritismo é uma obra coletiva, como você destacou, né, no comentário que você fez. O Espiritismo é uma obra coletiva. E Allan Kardec deixa isso muito claro. Não está sentada sobre a cabeça de um homem. Como é que nós, como dirigentes de uma casa espírita, podemos ter a pretensão de ser melhor do que o nosso codificador? Pois E é. achar que a gente pode ser o dono do processo. Lógico que estamos equivocados e não estamos tendo comportamento espírita quando nós fazemos isso. Mas, graças a Deus, isso foi sendo, não é resolvido. Lá no Rio de Janeiro, até é interessante a história. Para a implantação do ESD, eles fizeram um trabalho corpo a corpo, não é? De visita e convencimento dos presidentes. E eles diziam que quando o presidente resistia muito, eles iam na mulher. Se aproximavam da mulher e tal, e às vezes a mulher conseguia convencer, não é? Porque esses indivíduos muito assim, que são mandões, né? A mulher normalmente consegue dar uma controlada neles. Então, era tão interessante e foi assim realmente, né? O Oeste foi se espalhando devagarinho, mas foi se espalhando, se implantando, abrindo as picadas, não é, para o que viria depois. Então, hoje, inclusive, é raro um presidente de federativa que não tenha passado pelo ESD, não é? E, logicamente, o horizonte vai se ampliando, nós vamos entendendo a importância, e aqueles mais resistentes desencarnam, vão para o mundo espiritual e fazem uma preparação muito boa lá, porque se decepcionam, porque chega lá achando, né, que tem qualquer tipo de privilégio. Quando vê que não é assim, aí se prepara e reencarna, vem como criança de novo, e mais maleável as impressões que recebe, como está lá no Livro dos Espíritos, vai para a evangelização e aí vai aprender finalmente, não é, a se desprender de si mesmo. Isso. E lembrando que nós, quanto dirigentes e gestores, precisamos ir abrindo esse espaço, porque quando nós voltarmos, Isso aí. vamos precisar dessas aberturas. Pois é. Pois é. Olha o que o presidente Thyssen dizia. Ele dizia, nós precisamos levar o evangelho para a Europa. Temos que implantar a evangelização espírita infanto-juvenil, o estudo do espiritismo na Europa, porque nós viemos de lá, nós vamos ter que voltar. E eu quero reencarnar numa família espírita de novo. Não tive esse privilégio nessa encarnação, na próxima eu preciso. Então, era aquele trabalho, ele que incentivou principalmente, né, a campanha, primeiro da evangelização e depois o ESD, né? Trouxe Cecília Rocha para Brasília, né, para assumir essa tarefa. E foi, assim, naquela época, um trabalho realmente pioneiro, mas com essa consciência. Ó, nós temos que preparar o amanhã para o qual nós voltaremos. Perfeito. Gente, antes de ir para a próxima pergunta, vamos só dar boa noite aqui para quem já está nos acompanhando. A nossa Rosa, boa noite, Rosa, bem-vinda. A Zezinha, boa noite. Zezinha que já está falando aqui, ó, 2023 será o ano. Incrível, incrível. 2023 será incrível. Edileide, boa noite, Edileide. Conselho, meu amor. Cristina, seja bem-vinda, Cristina, boa noite. Boa noite, querida. Amelinha, bem-vinda. Ana Lúcia, bem-vinda. Ana Lúcia não perde um programa. É verdade. E a Val chegando agora também. Boa noite, Val. Seja bem-vinda. Val, boa noite. Bom, então, já falamos um pouco sobre a área em si, a sua importância e esse diálogo com as demais atividades. Mas, Carlos, conta para a gente, então, quais são os cuidados que nós precisamos ter para desenvolver essa atividade com segurança e principalmente com a fidelidade doutrinária? Muito bem. Primeiro, os dirigentes precisam se comprometer com o estudo. Não há espiritismo sem estudo, gente. A gente, inclusive, ouve muito, né? Minha família veio da Igreja Católica, dos dois lados, né? Descendentes de italiano, é tudo católico. E aí a gente ouvia aquela questão dos católicos não praticantes.
Ah, eu sou católico, mas não sou praticante. No espiritismo não existe espírita não praticante. Porque o que caracteriza o espírita é a sua transformação moral e o esforço que ele emprega para domar as más inclinações. Então, se não for praticante, não é espírita. Olha, Kardec é muito sábio, né? A definição é dele. Então, o espírita, ele é ativo, primeiro, consigo mesmo. Então, o espírita consciente, que vai se conscientizando com o tempo, vai entendendo que ele precisa se debruçar sobre esse compêndio maravilhoso. Vocês estão vendo a estante aí atrás, ó, vazia, né? Os livros, essa casa aqui estava alugada, e a gente está aqui transitoriamente porque o inquilino foi embora. Os livros estão empacotados, né? Mas a partir de amanhã eu vou começar a descer os livros aí, colocar, porque os livros eu agora estou sentindo falta. Eu queria pegar a orientação ao centro espírita, não está aqui, não é? E orientação à área de estudo do espiritismo e mostrar os outros documentos de todas as áreas têm documentos orientadores, e eles não estão na minha mão, na minha casa, que eu estou morando em Barbados, né? Estão todos aqui na minha frente, assim, eu só estico a mão e pego, né? Então, os livros são importantíssimos, gente, importantíssimos. O espiritismo tem hoje um dos maiores compêndios do mundo a respeito do Evangelho de Jesus. Sabiam disso? Fantástico. É um privilégio ser espírita. É uma oportunidade ímpar. Agora, tem um detalhe: nós não vamos poder dizer que a gente. Ah, eu não tive chance. Ah, eu não sabia porque faltava material. Não pode, de forma nenhuma, alegar esse tipo de coisa. E também não adianta botar os livros na estante ali e ficar, não é? Ou botar embaixo do braço e acha que vai ser por osmose que vai absorver. Tem que ler mesmo, tem que estudar. E aí eu me lembro da minha infância para minha, né, entrada na juventude, conhecendo o espiritismo, fui desenvolvendo com a tia que me emprestou os primeiros, né, livros. Era André Luiz, alguma coisa de Kardec. Morei 1 ano com ela. Tinha ali, estava iniciando os 10 anos, mais ou menos. E quando eu voltei para casa, eu pedi para minha mãe para juntar dinheiro, que eu queria comprar os livros que a tia tinha. Aí, quando nós fomos na cidade vizinha, que não tinha movimento espírita onde morava, né? Eu estava lá talvez com uns 12 anos, e aí chegamos, era uma tipo assim, um guarda-comida. Vocês sabem o que é uma guarda-comida? Uma estante assim de vidro, e os livros ali dentro, né, que era o centro, era a livraria do centro, era aquilo ali. E aí eu comecei a pegar os livros e botar em cima do balcão, né, fazendo contas, né? Eu ia olhando os preços e fazendo contas na cabeça para ver se o dinheiro dava, o dinheiro que a minha mãe tinha conseguido para comprar os livros. Ela levou um tempo para juntar o dinheiro, falou: filho, eu já tenho dinheiro, vamos comprar os livros? Vamos, né? Aí fomos lá, pegamos o ônibus e fomos na cidade vizinha. Aí fui colocando os livros e a mocinha começou a ficar preocupada, né? Depois ele vai levar uns 2, ela deve ter pensado: vou ter que devolver tudo isso, né? E ela ficava meio aflita. Num dado momento ela disse: mas, nossa, você está colocando os livros tudo fora da estante? Eu disse assim para ela: eu estou fazendo contas, enquanto o dinheiro der, eu vou levar todos eles. Aí ela ficou com o olho arregalado, assim. Então nós enchemos, ela deu caixa para a gente, a minha mãe saiu, nós dois saímos de lá carregando o que a gente podia de livro, né? E então, um dia estava lá, começando as leituras, e bateram na porta. Era um vendedor ambulante desse de livro. A pessoa levava uma bolsinha com os livros para vender. E ele tinha 4 livrinhos numa coleção assim, esverdeada, achei tão lindos, né? E tinha um deles de Will Durant. Era um tratado de filosofia em 4 volumes, 4 autores diferentes. Um deles do Will Durant, filósofo, historiador americano. E no livro ele colocava uma seleção de 400 textos. Alguns eram o livro inteiro, outros só capítulos. E ele colocava assim: uma pessoa que lê esses livros 1 hora por dia, 7 dias na semana, em 4 anos se torna um filósofo autodidata. E eu era menino e pensei: meu Deus, o Espiritismo já tem os livros selecionados por Allan Kardec. Então, se eu todo dia, 1 hora, estudar o Espiritismo durante 4 anos, eu viro um filósofo autodidata. E eu comecei a mandar brasa, né? Então, a gente diz: o espírita todo dia está aqui comigo, olha,
na leitura, na sequência, olha. A Gênesis outra vez. Quantas vezes? Eu não sei, perdi a conta. Não interessa quantas vezes. Já perdi a conta, não interessa também. Então, vai terminando lá na Revista Espírita, 1869, a gente volta para o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e vai de novo. Terminou lá 1869, começa outra vez. Todo dia um pouquinho, não é? Bom, mas basta isso? Não, não basta isso, não. Nós precisamos também estudar com a nossa família. Se a gente tem dúvida, vai ler Obreiros da Vida Eterna para ver o que acontece quando a família não foi envolvida. É a família. Mas a minha família não é espírita, não quer. Então não tem problema, não pode obrigar, não, tem que respeitar. Mas faça você o estudo em casa. Não é? Quando a família aceitar, então também com a família. A nossa filha no começo não aceitava, não. Estou agora aqui com ela, ó, 2 netinhas maravilhosas. E a filha espírita. Das primeiras coisas que ela fez quando casou foi voltar a fazer o ESD na FEB, levando o marido, que ele não era espírita. Hoje ele está ali sentado no computador aguardando que eu vou sair dessa daqui para outra atividade. Ele é o técnico de transmissão, especialista em comunicação, está trabalhando no movimento espírita. Então, lendo, a nossa filha, a gente morou em 8 países diferentes. Ela, às vezes, não tinha nem centro espírita, mas nós estudávamos o espiritismo em casa. Todo dia a gente sentava a ler Kardec, ler André Luiz, né, ler as obras que o Chico, várias delas, Emmanuel, né, Leon Denis, e assim vamos, né? Manuel Filomeno de Miranda, e vamos estudando. E num período que a gente, né, que ela morava com a gente, nós lemos um montão de livros juntos. Mas isso basta, então. Eu estou estudando em casa, eu estudo com a minha família, porque eu consegui estudar com a família. Está ótimo, não está ótimo nada, não. E o centro espírita, como é que fica? Mas precisa? Se eu sei estudar em casa e tudo, ainda precisa... Como? E você não vai dar contribuição para a coletividade, não? E a família espiritual, quando é que vai começar a ser construída? Então, nós temos que investir também na família espiritual. Se a nossa família aceitar se envolver com o centro espírita, entrar no ápice até assistência e promoção social, nos envolver no atendimento espiritual, se a gente ir lá na evangelização, se tornar um facilitador, aprender a dar passe para dar passe nos filhos em casa também, quando não puder ir no centro. E vamos lá, o espiritismo é para viver todo dia, gente. E não vai dizer que é fanatismo, não, porque não é fanatismo, é consciência. A área de estudo do espiritismo tem que ajudar nisso. Agora, se eu sou facilitador e não faço, como é que eu vou recomendar para aqueles que estão ali frequentando? Então, aplicação, dedicação, conforme as nossas possibilidades. Ninguém exige, nem Deus, nosso Pai, exige mais do que a gente pode dar, não é? Então, cada um faz na medida da sua possibilidade. Poxa, mas é preciso fazer. Uma viagem agora, viu? Trouxe uma viagem no tempo aqui agora. Você falando aí, eu digo, meu Deus do céu. Quando você contou a história da questão dos livros, pega os livros, eu particularmente me vi, na época eu era estagiária da Caixa Econômica, salário de estagiária que é tiquinho, né? Então, eu não tinha como comprar livro, então eu ia para o Alfarrábio. Comprar livro. Isso aí. É preciso, né, Meire, fazer. E aí, como é que a gente vai ter? Qual é o cuidado que a gente tem que ter para desenvolver atividade na Casa Espírita? O cuidado de estar preparado para isso. Mas também não ficar esperando ser perfeito, não, porque a gente só se aperfeiçoa no próprio trabalho. Então, a gente estudar, conhecer a teoria e depois colocar em prática, e a gente vai se desenvolvendo. Mas eu não me sinto preparado. E quando que vai se sentir? Se não começar, não vai se sentir preparado nunca. Mas e se eu falar besteira? Percebeu que falou besteira, pede desculpa e corrige. Ajusta, fala agora o que você percebeu que é correto. Não tem problema nenhum chegar lá, olha, me perdoe, eu falei equivocado, me enganei, agora vai e corrige e vai em frente. Um dia eu perguntei para o Divaldo, a gente termina uma palestra, abre o livro e vê, meu Deus, se está errada a pergunta do Livro dos Espíritos, o que a gente faz? Ele falou, na próxima palestra, você fala a pergunta certinha e segue em frente. Aquela já aconteceu, às vezes ficou gravada, vai fazer o quê? Mas agora se ajusta e vai em frente. E procura não se enganar mais. É isso. Não é? Mas se envolver. E tem que, para ter segurança e fidelidade doutrinária, tem que conhecer a doutrina espírita. E como conhecer sem estudar? E como recomendar aos outros que estudem se a gente não está estudando?
Coerência, não é? Então, Jade, é isso aí, não é? Quais são os cuidados que nós devemos ter? A própria preparação e o nosso envolvimento para fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. E o lembrete, né? O Carlos falou aqui, eu anotei, até mandei para a Meire. Não há espiritismo sem estudo. Isso aí. Não há toda a riqueza da nossa doutrina está ali nos livros. E a gente tem tudo isso ao nosso alcance. Com certeza. Pois é, né? E é aquela questão, né? A gente se instrui, alimenta a mente, reflete e regenera o sentimento. Isso aí. Porque não pode ficar somente aqui. Tem que mudar aqui também. Né? Para a gente poder melhor pisar com mais segurança. Isso, né? Reconhecendo trabalhar os valores, né? Isso. Trabalhar os valores. O Carlos colocou, foi fantástico, né? Admitir que errou. Eu estou equivocado, isso não é feio, muito pelo contrário, porque não existe, é uma coisa que eu sempre ouvi quando eu comecei, é que aqui não tem professores, todos somos estudantes. Uns estudaram um pouco mais, vai compartilhar, mas está continuamente aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Vamos estudar juntos aí. É ótimo que não tenha professor, a ideia é que não tenha mesmo. Não é isso? Todo mundo está aprendendo, compartilhando, é fantástico, isso é bom demais. Mas falando desse mediador, desse instrutor, desse facilitador, Carlos, como é que eu posso ser um desses? Na linha daquilo que a gente comentou, prepare-se, não é? Tem que assumir o compromisso consigo mesmo. Eu quero desenvolver essa tarefa que é maravilhosa, que é cooperar, não é, com o meu próximo para que ele entenda a importância do espiritismo, que ele encontre o caminho da vivência dessa proposta. Então, eu preciso estar no esforço de realizar isso comigo mesmo. E fazer, quando a instituição, a federativa, oferecer uma oportunidade, ou em conjunto com outras, ou houver um convite de alguma instituição espírita para fazer um curso de preparação de facilitador, fazer o curso, se preparar para a tarefa. Você quer se envolver na tarefa? Se prepara. Então, periodicamente, nós encontramos os cursos. Hoje em dia, inclusive, com os recursos da internet, tem cursos até para evangelização, por exemplo, para ser evangelizador, tem curso EAD. E nós temos, né, a área de estudo completamente equipada com um material que a gente elaborou juntos de preparação de facilitadores e de multiplicadores, de aqueles que vão multiplicar, não é, formando outros facilitadores. Então, é preciso, para se tornar um facilitador, conhecer, saber do que se trata, ler os documentos orientadores do movimento espírita, ler a orientação Centro Espírita, ler a orientação à área de estudo do espiritismo, e assim sucessivamente. E conhecer Kardec, estar sempre estudando Kardec, para que a gente faça um bom trabalho. E entender, principalmente, que realmente eu não sou professor, não vou ser nunca professor de espiritismo, porque não existe professor de espiritismo. Lá na época que a gente achava que tinha que ir, muita gente substituiu a palestra pública pela palestra para um grupo pequeno que era chamado de ESD no começo. E era maravilhoso, porque já havia uma apostila com tudo mastigado, não tinha nem que estudar, bastava pegar a apostila e fazer a palestra. Então, muita gente fez isso no começo. Aí foi entendendo que esse não era o caminho. Nós nos reunimos para quê? Para estudar junto. E quando a gente estuda junto, nós temos que ouvir o outro. E só falar quando o outro não falou ainda o que era preciso ser dito. Mas o meu papel é estimular para que o outro saiba, para que ele tenha condições de falar, porque a ideia é multiplicar. Ir de 2 a 2 e pregar sobre o reino de Deus. Então, como é que as pessoas vão fazer isso se elas não tiverem chance de exercitar uns com os outros dentro da casa espírita? Então, deixa o povo falar. Ah, mas vai contar da vida dele. Uai, se ele contar da vida dele, que ele aplicou o evangelho, isso dá um exemplo para todo mundo que está ouvindo. Porque houve um tempo que a gente ficava tão preocupado que tinha um tempo certo para apresentar o conteúdo, que a pessoa não podia contar da vida dele, senão atrapalhava. Hoje em dia, a gente incentiva a pessoa a contar. Ah, mas isso não der tempo. Não der tempo do quê? Uai, de cumprir o programa. Que programa? Faz o programa flexível.
Não deu para terminar o roteiro hoje, termina na semana que vem, replaneja, retrabalha, repensa como vai fazer, não é? E termina. Mas, com a metodologia do Evangelho Redivivo, é possível, em cada etapa, você conhecer a mensagem do Cristo, você meditar sobre a mensagem do Cristo, você sentir a mensagem do Cristo, e você, então, viver depois a mensagem do Cristo com base em tudo isso. E o que é a mensagem do Cristo? O que o Espiritismo faz? É justamente recuperar a mensagem do Cristo para o nosso entendimento. Porque ao longo do tempo nós colocamos tanta ganga lá, tanta interpretação pessoal naquilo, e nós, né? Porque não podemos falar, foi não sei quem, foi a igreja. Qual a igreja? Se éramos nós que estávamos lá dentro? Ou alguém tem dúvida que estava lá dentro? Nenhuma. Então, a responsabilidade é nossa agora. Nós estamos tendo a oportunidade de refazer os enganos que a gente cometeu durante muito tempo, né? Com toda tranquilidade, sem peso de consciência, que não é preciso disso. Deus não espera. Misericórdia quer e não sacrifício. Vai ficar, ai, que besteira que eu fiz. Ué, tá esperando o quê para reparar a besteira? Ou tá esperando todo mundo diga, ai, coitadinho dele, olha que bonito, ele tá arrependido. E aí? Não é? O Espiritismo explica da responsabilidade. Nós temos que assumir a própria maturidade, para não ficar dependente dos outros. Queremos que Bezerra resolva o nosso problema, que André Luiz nos diga como fazer, mas não é para a gente fazer, só para saber, para falar para o outro. Não resolve, porque se o outro fizer, o outro cresce, eu fico para trás. Não é? Perfeito. A doutrina, ela é libertadora. Libertadora. Ela tira as algemas, ela nos liberta. Agora, tem a questão é que às vezes a gente não quer se libertar, a gente quer uma bengala, né? E aí, no meu olhar, sabe, Carlos, assim, eu refletindo como facilitadora de grupo de estudos, assim, eu sou muito grata à própria federação, que ela me oportunizou ser facilitadora do ESD, alguns poucos anos atrás, muito poucos anos atrás, eu facilitadora do ESD, e ali eu me descobri. Eu me descobri porque o conteúdo, ele vem mastigado, mas você tem como explorar, né? Isso. E a parte de dinâmicas, ela tem como sensibilizar, né? Eu sempre percebo que a parte mais, assim, tocante nesses estudos, tanto no ESG como no próprio MEP, é justamente a parte prática, porque não vem só a teoria em si, a teoria vem para clarear, mas os exemplos, as dinâmicas, a parte prática, ela vem para nos sensibilizar, pisar no chão com muito mais segurança, e você, assim, no meu olhar, você consegue um equilíbrio muito legal, se você se colocar para isso. Né? Eu acho assim, a dinâmica que os organizadores desses programas fizeram foi, assim, fantástico. Fantástico. Já pode falar da questão da infância e juventude, né? Eu falo do material que eu me debrucei, né? Mas fantástico. E é interessante que toda essa organização vem justamente para convidar a esses 4 exercícios que são lembrados ali para nós, né, por Alcione. É meditar sobre a doutrina, conhecê-la, conhecer o Evangelho de Jesus, senti-lo e vivê-lo. Então, nesses grupos de estudo, a gente tem também a oportunidade de vivenciar um pouco, mesmo que de forma, não diria fragmentada, mas talvez um esboço daquilo que nós vivenciaremos pelo lado de fora da casa espírita, nas nossas vidas, nos contextos em que nos encontramos. Então, por isso a importância justamente desse trabalho, desse estudo em grupo, para poder nos exercitar nesse sentido. Muito bom. Bem. A nossa Zezinha colocou aqui um lembrete até no chat, ó, que todo estudo é muito importante, que estudar a doutrina espírita é estudar para a vida. Isso aí. Lembrar que a Valmir acabou de complementar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Ô, gente, diga, Carlos. Quem fala é você, a gente é metida aqui, pode falar. Já dizia Jesus, né? Deixa eu compartilhar só uma coisa que eu aprendi com o Calci, um querido Calci de Goiás, né? Quando ele assumiu a presidência da Federativa de Goiânia, nós fomos aqui de Alagoas, foi um grupo
para o congresso deles, né? E ficamos muito próximos, fizemos uma amizade muito legal. E Virgínia, a esposa de Calci, brincando com ele, né? Disse bem assim: agora, senhor presidente, vamos deixar agora os estudos, né? Deixar o seu ESD, que você tanto aí se debruça, e vamos ser gestor. Ele, eu deixo de ser gestor, mas de ser facilitador de grupo de estudo, jamais. Aí eu cheguei junto dele e fiz: por que, Calci? Ele disse: minha filha, uma coisa que eu aprendi, não importa onde você esteja, galgando a responsabilidade que você está galgando dentro do Espiritismo, os estudos lhe auxiliam a você manter os pés no chão. Isso aí. A lhe dar o equilíbrio. E eu contei isso para a Jade, não foi, Jade? E trago isso para a minha vida. Depois que eu assumi essa responsabilidade, passei para a Jadinha, também digo: Jadinha, olha, não deixa de fazer jamais aquilo que teu coração abraça, porque isso nos mantém muito, muito mais fortalecidos nas nossas bases. Isso. E é esse lembrete, né, de que vivemos em busca do conhecimento, e a gente precisa conhecer cada vez mais, e quanto mais a gente lê, mais a gente vê que tem muita coisa ainda a ser lida. Muita coisa. Bom, gente, então, Carlos, fala para a gente, assim, nós temos aqui pessoas que provavelmente estão assistindo, que são frequentadoras de casa espírita, tem algumas que são gestoras também, mas para aquelas que estão aqui conosco, chegando à casa espírita, interessadas em participar de grupo de estudo, interessadas em estudar, quais seriam as orientações que você daria para essas pessoas? Por onde começar? Muito bem. Acontece e está ocorrendo muito, né? Esse período de pandemia levou muita gente a buscar pela internet e encontrar, né, atividades que estão sendo realizadas pela internet, e então começam a participar, são simpatizantes do Espiritismo, né, e a gente costuma alertar, né, em princípio, que o Espiritismo não faz proselitismo, ele não está preocupado, o Espiritismo e os espíritas verdadeiros, se você vai ser espírita ou não. O que nós nos ocupamos é de ver se você quer e deseja se tornar melhor, o Espiritismo pode ajudar e muito nisso. Então, nós precisamos e queremos o nosso mundo melhor. E ele só será melhor se cada um de nós se fizer melhor. Essa é a proposta. Então, seja muito bem-vindo. Por onde você começa? Comece pelo começo. A campanha foi lançada em 1972 pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Os anos 70 foram importantes para o nosso movimento espírita, não é? Então, em 75, essa campanha começou a sair do Estado de São Paulo. E ela foi encampada mais tarde pelo Conselho Federativo Nacional, lançada nacionalmente, foi sendo mantida. Em 2000, agora mais recentemente, 2019, o Conselho Federativo Nacional pediu para a área de estudo do Espiritismo assumir essa campanha. Então, a área de estudo assumiu, fez os primeiros trabalhos e apresentou o CFN, e, finalmente, por decisão do próprio CFN, foi proposto, deu autonomia à área de estudo para conduzir a campanha. Agora, mais recentemente, nós levamos a campanha como proposta para o Conselho Espírita Internacional. A campanha começa pelo começo, está em espanhol em vários países, está em italiano na Itália, logicamente, e em alemão na Alemanha. Então, comece pelo começo. O que significa começar pelo começo? Leia primeiro Allan Kardec. Conheça a proposta original do Espiritismo. E com Kardec, você vai aprender que o Espiritismo não está assentado na cabeça de Allan Kardec. Porque quando ele ele percebeu que ia ter essa missão de codificar o Espiritismo, ele perguntou ao Espírito de Verdade: e se eu falhar, o que vai acontecer? E o Espírito de Verdade disse para ele: você acredita que Deus coloca uma tarefa dessa sobre a cabeça de um único homem? Se você falhar, outro vai fazer no seu lugar. É assim mesmo, porque o compromisso tem que ser sério. Não é que os espíritos superiores sejam rigorosos, eles são honestos com a gente. Deus, nosso Pai, nos ampara na medida daquilo que nós nos entregamos e fazemos. Faça por ti a tua parte. Batei e se vos abrirá. Buscai e achareis. É preciso buscar, bater, para poder a porta abrir, fazer o nosso esforço. Então, comece pelo começo. Conheça Allan Kardec. Você pode fazer isso lendo sozinho,
Você pode fazer isso procurando uma casa espírita que tenha um estudo do Livro dos Espíritos e depois da sequência da obra, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e assim sucessivamente. Tem 22 livros de Kardec para serem lidos. E depois, então, ou paralelamente, a depender da sua disponibilidade, conhecer a sequência, o desenvolvimento desse trabalho de Kardec por autores encarnados e desencarnados. Leon Denis, no início, Camilo Flammarion, Gustavo Gelley, Aksakov, que escreveram a respeito. O trabalho de William Crookes, evidenciando em laboratório a existência do espírito. Isso tudo é importante conhecer. E aí tem a obra, não é mais recente, que é de Chico Xavier, que é de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, de Zilda Gama, de Raul Teixeira. E bom, e aí nós temos aí uma série. E você conhecendo Kardec, você bate a mão no livro, começa a ler, você já sabe se o livro está agregando ou não. E você mesmo faz a seleção. Isso aqui não é espiritismo, ou está mesclado com outras coisas, não me interessa. Não é? E já, então, fica atento. Você tem direito de ler o primeiro capítulo antes de comprar o livro. Toda editora ela é obrigada a dar essa chance, toda a livraria, hoje em dia. Você pode ver as primeiras páginas e ver. Para não comprar também, ficar incentivando a publicação dessas coisas que só fazem a gente perder tempo. Então, compre com consciência, inclusive, os livros, não é? E seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Que você tenha, não é, a satisfação de ser bem acolhido. E se não for, procure outra casa espírita. Não fique, não baseie o espiritismo, a proposta, pelas pessoas, porque as pessoas podem se equivocar, mas o espiritismo, como obra coletiva, ele tem a seleção do melhor das pessoas e dos espíritos. Então, não desista de conhecer a proposta que o espiritismo traz, que ele vai resgatar, principalmente se você gosta do evangelho, se é protestante, gosta muito de ler o evangelho, isso é ótimo, porque aí nós recebemos uma mensagem esses dias de uma pessoa que está estudando conosco no Livro dos Espíritos, estudando o Livro dos Espíritos. E tem o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na quinta-feira pela FEB TV, 21h30. Então, essa pessoa, ela está estudando as duas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Ele escreveu, depois de 30 anos lendo o Evangelho, agora, finalmente, eu estou entendendo qual é a proposta de Jesus. O Espiritismo abre esse horizonte. Aí a gente pergunta, e essa pessoa espírita, que interessa isso? Que interessa se ele é católico, protestante, maometano? Ele é nosso irmão, é filho de Deus. Então o que importa é que o horizonte para ele estar se abrindo, ele vai ser uma pessoa melhor, vai ajudar outros, vai ser mais caridoso, mais fraterno. É o que interessa. Essa é a verdadeira religião que Jesus ensinou para a mulher samaritana. Não é preciso ir ao templo para adorar a Deus, nem estar no morro, nem estar num lugar especial. Todo lugar é sagrado. E é o local ideal para a gente fazer o bem, porque é ali que nós estamos. Isso mesmo. Carlos, é uma emoção escutar você, viu? Porque, assim, você fala com uma emoção tão grande que nos contagia, nos emociona, eu sou muito sincera em dizer, eu acho que já também está sentindo isso. Né? O amor com que você fala, você consegue atingir os nossos corações, a gente vibra junto com essa sua alegria de estar falando de algo que você ama. Você mostra amar muito, nossa, isso é lindo demais. Fantástico. Um amor profundo e um reconhecimento tão imenso a Jesus. Tudo nós devemos a Deus, nosso Pai, esse irmão maior nosso, que nos veio ensinar o caminho, né? E nos apresentar a verdade libertadora. Então, nos entreguemos a Ele. Não é o sangue dele que nos salva, gente, é o ensinamento que Ele nos deu. É a aplicação do seu ensinamento no amor ao nosso semelhante. Acha que o sangue físico vai salvar alguém? Não é? Então, vamos nos libertar dos símbolos e nos agarrar à essência. Perfeito. Aqui tem mais uma última perguntinha, vai dar para uma última perguntinha aqui, gente. E a gente vai insistir mais um pouquinho, Carlos, na questão dos estudos. Né? Apesar dela parecer ser a mesma pergunta, ela dá uma ampliadazinha aqui.
Eu estou chegando agora, e por que eu tenho que estudar se eu vou fazer a caridade, se eu vou entregar sopa, se eu vou distribuir cesta básica? Por que eu tenho que estudar? Você não está vendo que eu estou aqui a ponto da comunicação? Eu quero ir logo para a reunião mediúnica. Para que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que entender o que é o espiritismo? Por que isso? Eu só estou querendo aqui mesmo fazer palestra, porque eu tenho que estudar tudo. Eu já li em casa. Então, Carlos, assim, qual a importância de desenvolver essas atividades? É isso que você fala, começar pelo começo, para essas pessoas também que chegam nesse estado de exaltação. Eu só vou fazer isso, eu vou distribuir cesta básica, porque eu tenho que estudar. Muito bem. Meire, eu vou contar de novo, que isso vai ilustrar, não é o que a gente está colocando aqui. Eu era menino ainda e eu recebi lá a informação de que o Divaldo Franco, morando no interior de São Paulo, né, ele ia fazer uma palestra em São Paulo, no Centro Espírita. Eu peguei o ônibus e fui lá para assistir a palestra do Divaldo, em São Paulo. Cheguei antes, né? E estava lá no centro, o Divaldo também chegou antes, que ele foi convidado para visitar o centro, conhecer, era um centro até grande, né? E como eu estava lá já, né? Eu cumprimentei o Divaldo e tal, começamos a conversar, e aí soube que ele vinha para visitar, e a pessoa me convidou, eu estava ali para ir junto. E eu fui acompanhando. Aí a pessoa foi mostrando as salas de estudo, né, os ambientes todos, e entrou na área do ápice. Na época era departamento de assistência, né, social. Então, a pessoa descreveu, disse para o Divaldo, olha, Divaldo, aqui nessa sala nós fazemos o cadastramento das famílias. A gente faz aqui o registro, não é, se é o pai, se é a mãe, quantos filhos tem, se os dois estão empregados, que qualificação eles têm, os filhos se estão na escola, quantos anos cada filho tem, como é que está a situação de cada um. Deixamos tudo levantado. E começamos a dar assistência, nós damos a cesta básica, mas com um compromisso. Se os pais não têm emprego, nós vamos ajudar a arrumar emprego. Se eles não têm qualificação, nós vamos dar curso de profissionalização em associação com o governo do Estado. E se os filhos não estão na escola, nós dizemos, nós vamos dar uma assistência para vocês durante um tempo X, mas os filhos precisam ir para a escola. Ah, mas não tem como comprar o sapato, nós vamos arrumar o sapato para ele ir. Vamos arrumar uniformes se for preciso, vamos comprar livros para eles irem para a escola, mas eles precisam estudar. E aí o Divaldo disse assim, opa, que maravilha, não é? Porque é a promoção do ser humano. Então, ele disse assim, eu fui num outro local uma vez, não disse onde, e aí me apresentaram uma mocinha que estava ali para receber a cesta básica. Ó, Divaldo, essa aqui é a terceira geração. A mãe dela sempre veio aqui para pegar a cesta. E a avó, né, que é dela, também vinha pegar a cesta. Aí o Divaldo disse que quando ele viu, um espírito já tinha tomado ele, não é, e falou, pois é, meus irmãos, perpetuando a miséria alheia. Por que você precisa estudar o espiritismo para fazer tudo isso na casa espírita? Para que você entenda que você não é palmatória do mundo e você não carrega as dores dos outros. O seu papel não é dar o peixe, é ensinar a pescar, é promover a criatura, é não ficar dependente do conhecimento dos outros para poder acender a própria luz. Não, nós temos que acender a própria luz no esforço. E se você é espírita e não leu Voltei ainda, por favor, é o primeiro livro espírita, escrito por um espírito espírita, destinado ao público espírita. Leia Voltei para você entender o significado do porquê você precisa conhecer o espiritismo, estudando o espiritismo. É para sair da ignorância, desse orgulho de achar que sabe tudo, ou de que não precisa mais aprender nada, para entender que o universo é infinito. Nós vamos aprender sempre. E que Jesus nos convidou, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Depois de ter falado do amor aos inimigos, do perdão àqueles que nos ofendem. Então é nesse sentido que algum dia nós seremos perfeitos como nosso Pai. No amor às criaturas, nossos irmãos. Mas em conhecimento nós vamos continuar avançando sempre, porque jamais nos igualaremos a nosso Pai que criou tudo isso. E quantos irmãos nossos estão avante porque já estão estudando e aprendendo desse universo infinito
faz milênios. Então, por que estudar? Para que a gente continue avançando. Porque Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes e nos submeteu às provas para o conhecimento da verdade e nos aproximarmos dele. Nós fomos criados, como diz o Beto Roden, que foi um filósofo católico que nunca aceitou o espiritismo, mas ele escreveu cada coisa espírita. Depois deve ter reconhecido, percebido isso quando chegou no mundo espiritual. Era muito inspirado o homem. Ele disse assim: Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. Você precisa estudar para se fazer o máximo possível. É isso que Deus espera de nós. Se você não estudar, você parar, você estará simplesmente adiando a oportunidade. Ah, mas se não está dito que a pessoa que é boa, ela vai ter preferência? Sim, mas a pessoa boa, e André Luiz aprendeu isso, a boa vontade é fundamental para começar tudo, para começar. Mas para continuar, você tem que se especializar, tem que se aprofundar, tem que conhecer, porque aí você faz melhor a coisa. E quando a gente faz com gosto, a gente ama o que está fazendo, a gente faz bem. Então, por que estudar, gente? Estudar para nos superar. Eu quero me superar. Será que eu quero ser Carlos Campetti sempre? Isso aqui é uma personalidade transitória. Eu estou profundamente agradecido a ela. Mas a essência que eu sou, ela sonha com algo muito maior do que Carlos Campetti pode me oferecer. Fantástico. Então, algum dia, não é, nós poderemos e precisaremos dizer, como Paulo, já não sou eu quem vive, é o Cristo. O Cristo vive em mim. Porque ele tinha entendido a proposta, que ele foi estudar o Evangelho, mergulhou lá no deserto, ele conhecia Moisés decorado, mas não sabia nada, não é, do que estava nascendo, que era o cristianismo. Não conseguiu falar, ele que era um orador emérito, está lá, né? Basta ler a história de Paulo. Tá? Aí vai para o deserto, vai estudar, aprende, aí volta para a prática. Ele só consegue destravar para falar de novo quando ele está na vivência com os outros e está fazendo o curso na prática. Então, é o que nós precisamos. Que Jesus nos ampare e nos ajude. Minha querida Meire Jane, o nosso muito obrigado pela oportunidade. Jade, não é? Muitas felicitações pelo trabalho que vocês estão fazendo. E vamos continuar firmes. Você que está nos acompanhando aí, já deixo o meu carinhoso abraço, muito fraterno, e espero que nós nos encontremos aí pela frente. Estou muito feliz e fico muito feliz quando eu vejo isso. Um menininho ouviu, não é, que a gente tinha começado a estudar entre 9 e 10 anos o Espiritismo. E ele veio conversar comigo. Ah, olha, eu tenho 8, 9 anos, uma coisa assim, menino. Agora ele está, porque com 12 ou 13 anos, está começando a fazer palestra. Nossa! Vamos lá, não é? Fantástico. Esperemos que ele aplique, não é o que ele está falando para os outros, e que seja realmente aquele espírita que faz a diferença porque vive aquilo que prega. Isso. Amém. Isso Vamos mesmo. nos preparar para recebê-los e orientá-los, porque eles já estão aqui entre nós. É isso aí. Né? Pois então. A gratidão é toda nossa, Carlos, por esse banquete. Compartilhar esse café hoje alimentou a alma. Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui renovados para poder continuar nessa tarefa e cheios de vontade de ler e de estudar cada vez mais essa doutrina tão enriquecedora. Pois é, temos que amadurecer esse momento e trazer os dois irmãos, viu? Eu acho que não vai ser, esse dia vai ser à noite, vai ser à noite, viu? Livro espírita. Nossa Senhora! Já fizemos alguns seminários juntos. Olha aí, maravilha. Então, aguardem os próximos Cafés com Bezerra. Com certeza. E essa confusão dos nomes, então, é tão engraçado isso. Um dia, uma pessoa chegou, né, e me cumprimentou, que ele vi fartas. Eu respondi, Trebone, Caivi, não? Aí ele quis continuar, disse, espera, você está me confundindo com o Geraldo, não está? Ele falou, não, mas você não é o Geraldo, não.
Pois é, aqui foi uma semana intensa, Carlos. Era a foto do Geraldo com seu nome, era a sua foto com o nome do Geraldo. E às vezes você encontra isso na internet, ainda hoje. Nossa, muito bom. Isso. Então, Carlos, só alegria de tê-lo conosco. Alagoas feliz, feliz desse dia, nesse sábado, nesse café com Bezerra, em receber você, esse cafezinho bem quentinho aqui. Espero que você tenha gostado da tapioca. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui é Edileide agradecendo por esse momento, Valmira também. Muito bom, meninas. E antes, então, da gente ir para a nossa prece de agradecimento, nós queremos compartilhar com vocês um convite muito especial. Porque no dia 24 de dezembro nós teremos o quê, Meire? Vamos ter o Natal da Família Espírita. Então, no dia 24, nós estaremos na Federação às 16 horas para um momento confraternativo, uma palestra. Depois teremos um momento musical e também teremos um momento de confraternizar com a família espírita. Então, compareça, leve a sua família, vamos curtir bem juntinho esse momento. Vai ser cedo, 16 horas, dá tempo para tudo. Depois vamos para nossos lares, dar continuidade a esse momento. Mas não percamos esse banquete espiritual. Pode rodar o nosso convite? Oi? Pode rodar o nosso convite? Pode, manda. Vamos. É isso aí. Então, aguardamos vocês. E um pouquinho mais adiante, no dia 30 de dezembro, nós temos o último Café com Bezerra do ano. E esse também, assim, vai ser incrível. A gente esteve falando sobre a parte 2 do OCE, que trata sobre as áreas funcionais e as atividades da Casa Espírita. E nós vamos ter no dia 30 de dezembro, Meire, ou Quens, nem existe, mas vai um neologismo aqui, Quens, vamos estar aqui com todos os coordenadores da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Então, todas as áreas vão estar aqui para esse momento, esse último Café com Bezerra. Vamos estar com a equipe de estudos, mediunidade, assistência e promoção social, infância e juventude, artes, família, financeiro, integração. Vamos estar todos juntos nesse momento para um bate-papo bem gostoso do que nós desenvolvemos nesse ano, perspectiva 2023. Gente, o programa vai ser incrível, porque 2023 vai ser incrível. Vocês não perdem por esperar, viu? Meire, Jade, eu tenho outra atividade acontecendo já. Sim, então Carlos. Eu me despedir de vocês, tá bem? Nossa gratidão, viu? Um abraço. A todos. Bom trabalho. Bom trabalho, meu amigo. Até mais. Bom, e nós vamos então agora convidando a todos para aquele momento em que entraremos em oração. Se sentirem à vontade, fechem os seus olhos, para que nós possamos, em fechando os olhos para o mundo externo, abri-lo para o mundo íntimo, nos permitindo um contato mais profundo com o nosso Pai, o nosso Criador, e direcionando a Ele, então, o sentimento de gratidão pela noite tão enriquecedora em que podemos nos alimentar e nos nutrir de tantos conhecimentos, de tanta experiência, e nós rogamos, Senhor, que esse banquete nos fortaleça para os dias que virão. Serão dias desafiadores, porém, certos estamos de que o teu amor nos ampare e nos conduz sempre. Auxilia-nos para que nós permaneçamos contigo, Senhor, para que não nos afastemos de ti em momento algum, seja por distração ou seja por vigilância, e que continuemos junto de ti, por ti e para ti sempre. Gratidão, que assim seja. Gente, boa noite, então. Até o dia 30,
próximo, quer dizer, até o dia 24, no Natal da Família Espírita, e em seguida, no dia 30, com o nosso último Café com Bezerra do ano. Tamo junto, pessoal. Obrigada por tudo, boa noite, que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima.